Bom dia a todos. Estamos felizes de estar aqui com vocês hoje para conversar e refletir um pouco sobre os impactos do PL 1087 de 2025. Eu estou aqui hoje com meus sócios Clarissa Viana, Bruno Felipe e João Paulo, e ao longo dessa hora nós vamos interagir sobre os diversos temas, aspectos preventivos, consultivos e também potenciais controvérsias e questões que a gente acredita que vão movimentar o contencioso nos próximos meses. Muito bem. Vamos aí, ao longo dessa hora, observar as perguntas que vocês colocarem no chat e, na medida do possível, a gente responde mesmo ao longo da apresentação. Vamos lá. A gente está passando aqui por essa jornada super rápida desse PL 1087, né? A gente sabe que foi um combinado, um esforço conjunto do governo e da Câmara e do Senado para viabilizar que esse projeto entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, de forma que ele chega para a gente praticamente sem alterações e com inúmeras inconsistências, atecnias, aspectos de muito difícil entendimento e interpretação, que provavelmente está requerendo um esforço de todos nós, operadores do direito tributário e das empresas, para que seja possível tomar decisões razoavelmente seguras aí até 31 de dezembro. Então, o projeto apresentado em 18 de março, aprovado na Câmara em 1º/10, aprovado no Senado em 5 de novembro, né? E seguiu para a sanção presidencial, a qual se espera aconteça até 27/11, é o que está previsto. Lembrando que a gente tem aí possibilidade de vetos presidenciais, a gente aguarda que aconteçam regulamentações, seja aí através de instrução normativa, medida provisória, e muito se fala também até sobre outro PL que já conta com mais de 100 emendas, a gente só não sabe o quão tempestivo esse PL pode ser para realmente ajudar todos os contribuintes e as empresas nas tomadas de decisões. Em todas essas providências urgentes que as empresas têm aí, a partir de hoje, 42 dias que, nesse final de ano, a gente sabe que passam assim, né? Esses dias para a gente trabalhar fortemente no planejamento patrimonial e financeiro das empresas e dos seus sócios e acionistas que vão ser impactados. Isso tudo... Olhando, até te interromper um minutinho, para lembrar que se o presidente, né, não sancionar essa norma até o dia 27, o silêncio dele já é uma sanção tácita, né, e já vai estar implementado. Então, assim, ficar aguardando a sanção é para ver se a gente antecipa o prazo e ver se ele vai vetar alguma coisa ou não. Mas se ele se manter silente, significa que está valendo, não é que caiu, não. Perfeito, ótimo, Clarice, muito bem colocado. Isso só reforça a nossa necessidade agora de ter o plano A, B, C e o D, todos muito bem alinhados e preparados, né, gente? E isso, tendo em vista que a partir de 1º de janeiro de 2026, a nova lei, né, que vai resultar aí, ela já vai estar em vigência. Qualquer pagamento de dividendo feito a partir de janeiro 26, exceto aqueles que tenham sido objeto da aprovação até 31 de dezembro, vão estar sujeitos já à retenção. A partir de maio de 2027, ou seja, no momento de que a gente planeje, já está fazendo o ajuste anual do imposto de renda de 2027, de 2026, a gente também vai ter que experimentar a primeira apuração do imposto de renda mínimo anual, sem contar, né, gente, tudo que a gente sabe que está no forno
né, sendo aí preparado pelo governo, e que não é pouca coisa. A gente sabe que a medida provisória 1313 ela caiu, mas que o espírito dela está nas mídias aí, a qualquer hora vai voltar com aquela iniciativa que visa tributar todos, grande parte dos investimentos isentos, aumentar as alíquotas dos investimentos normais de 15 para 17,5%, aumentar a tributação do JCP e tantas outras medidas que nunca... hoje mesmo, lendo o Jornal H de Manhã, já vi a meta de tributar as operações com criptoativos, e esse forno aí é super aquecido e tem muita coisa dentro dele. A única coisa que a gente não ouviu falar foi aquele antigo combinado de reduzir a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, na medida em que se aumentasse a tributação do dividendo ou das rendas, né? A tributação mínima das rendas. Mas isso, né, parece que foi esquecido. Mas vamos lá. Vamos ver aqui os pilares desse PL 1087. Nós temos 4 frentes, né? A primeira frente, que é a que tem sido alardeada, né, que foi a promessa de campanha, que é a atualização do patamar de isenção da tabela progressiva do imposto de renda para R$ 5.000, e a concessão de um crédito para redução do imposto de renda daqueles que ganham até R$ 7.350. Então, veja bem, foi um crédito, não foi a correção plena da tabela, tá? Para esse segundo patamar. A segunda frente é a tributação mensal das altas rendas, que é focada especificamente na tributação na fonte do pagamento de dividendos a pessoas físicas, no montante superior a 50 mil por mês por pessoa jurídica. Essa tributação na fonte, ela é uma antecipação da tributação anual das altas rendas, ou seja, do imposto de renda mínimo anual, que é a terceira frente, né? Que é esse imposto de renda mínimo anual, tributação das altas rendas, cuja alíquota é progressiva até o patamar de 600 mil por ano e flat de 10% acima desse patamar. E a última frente é a tributação de dividendos para não residentes. Lembrando aí que não residentes, né? A gente está falando aqui de uma entidade não residente. Pouco importa se ela é pessoa física ou pessoa jurídica. E aí, neste caso, nós estamos falando de uma tributação flat de 10%. Vamos entender um pouquinho as características destes tributos, né? Desse tributo novo, desse tributo mínimo, comparado ao imposto de renda da pessoa física e imposto de renda da pessoa jurídica, né? Imposto de renda da pessoa física, a gente sabe, é um imposto orientado pelos princípios de generalidade, universalidade e progressividade. A base de cálculo abrange rendimentos recebidos acima de 60 mil ano, né? Agora que a patamar de isenção subiu para 5 mil, e também tributação de ganhos de capital. Admite isenções, deduções pessoais, né, aqueles gastos com saúde, com instrução, regimes específicos de tributação, como, por exemplo, atividade rural, e também as situações de tributação na fonte, exclusivamente na fonte, em separado, e a alíquota segue a tabela progressiva do imposto de renda. Já o imposto de renda da pessoa jurídica, né, também segue os mesmos princípios constitucionais de generalidade, universalidade e progressividade. Base de cálculo: lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, né? A gente tem inúmeras hipóteses de isenção, redução, exclusões na apuração do lucro real,
compensações de prejuízo fiscal, também no caso do lucro real, regimes específicos de apuração e tributação, como, por exemplo, lucro presumido, arbitrado, o simples e os RETs, né? Lembrando que nenhuma dessas modalidades, a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica é propriamente dito lucro contábil. É sempre a partir do lucro contábil com ajustes, ou nem é o lucro contábil, é o faturamento com um percentual de presunção, e a alíquota progressiva em função da existência de um adicional e também das limitações quantitativas para adesão num ou no outro regime de apuração. E esse imposto de renda mínimo, né, que está chegando agora no PL 1087. Teoricamente, em sendo o imposto de renda, ele deve ser orientado aí também pela generalidade e universalidade. A gente já vai ver logo adiante que a progressividade é o que a gente pode chamar de uma progressividade relativa, porque ela é bem sutil e para uma parte dos contribuintes ela não vai existir, né? Vai abranger rendimentos recebidos acima de 600 mil ano, admitidas algumas exclusões específicas taxativamente previstas. A base de cálculo, né, que vai ser esses rendimentos recebidos, excluídos aqueles que estão previstos na lei, acaba por desconsiderar abatimentos de despesas necessárias, que são típicas de imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, desconsiderar deduções pessoais, isenções, regimes específicos de tributação do imposto de renda da pessoa física, além da possibilidade de eliminação, né, ou de redução a patamar ínfimo das isenções, reduções e exclusões que existem no âmbito do lucro real, das compensações de prejuízo e também do impacto dos regimes específicos de apuração do imposto de renda, como presumido, arbitrado e RET, né? Parece simples, só que não é, né, Clarice? Não. A verdade, né, Leg, é que é o seguinte: será que isso é o imposto de renda mesmo? Porque quando a gente compara as características do imposto de renda pessoa física e jurídica e esse novo imposto, vamos assim dizer, né? Ele não seria um imposto novo, porque é o seguinte: a incidência o que a Constituição Federal fala? Que o imposto de renda pode incidir sobre a renda. E quem que define o conceito de renda? Tem que ser a lei complementar. A lei complementar é o Código Tributário Nacional, que fala que renda é a disponibilidade econômica ou jurídica, né, de renda ou provento de qualquer natureza, mas tem que estar disponibilidade econômica ou jurídica. Então, essa renda universal que eles estão tributando, ela não tem a partir do momento que eu não posso deduzir despesas necessárias, não seria mais a mesma base, né, do imposto de renda que a gente conhece e não estaria disponível, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, dos notários ou dentistas, enfim, para ele ter uma renda mensal de 1 milhão, a renda, ele precisa pagar aluguel, ele tem muito gasto com papel, ele tem que pagar salários, enfim. No final, o que de fato é disponível para ele é 500 mil. Só que ele vai ser considerado como 1 milhão. O que vai ser tributado aqui é a base 1 milhão, não vai ser a base 500 mil. Então, assim, o que não vai ter uma renda bruta, né? Então, o que a gente está entendendo aqui é que isso, na verdade, seria um imposto novo. Se admitir, então, que é um imposto novo, né? Poderia ser através de lei ordinária, porque assim, a Constituição Federal fala, ok, a União pode trazer novos impostos em competência residual, mas pode através de lei ordinária, porque a Constituição também fala que precisa de lei complementar. Então, ele já nasceu meio torto, né? Já nasceu meio torto, porque está trazendo, através de lei ordinária, supostamente um tributo novo, se assim se mantiver, essa impossibilidade, de fato, de abater despesas necessárias, deduções pessoais, que é o que foi permitido, por exemplo, para a atividade rural. Então, assim, depende muito aí da atividade, a gente já tem que analisar caso a caso. Ok, muito bom.
Bom, e aí a gente começa a entrar numa análise propriamente dita dessas principais modalidades, digamos, de incidência essa espécie nova de tributo que a gente está enfrentando, né? Eu vou passar de uma maneira um pouco detalhada aqui os principais aspectos relacionados à tributação mensal e à tributação anual do imposto de renda mínimo, tá? Iniciando pela tributação mensal, tá? O que a gente tem, né? Basicamente uma incidência flat, tá? A alíquota de 10%, aqui a gente não tem progressividade propriamente dita, tá? Na hipótese de pagamento de lucros e dividendos em montante superior a 50 mil por mês, tá? Esta modalidade de tributação, ela é basicamente uma antecipação da tributação anual de altas rendas que se propõe o IRPF-M. Tá? Quais são os aspectos gerais vinculados a essa tributação? Tá? Ele vai levar em consideração os dividendos pagos, creditados, empregados ou entregues por uma mesma fonte pagadora, ou seja, uma mesma pessoa jurídica, ao seu beneficiário final, ou seja, para a pessoa física, tá? O que pressupõe que não há incidência na cascata de distribuição entre empresas de uma mesma estrutura, tá? Vedada qualquer dedução da base de cálculo que seria possível na tributação anual, tá? Então, basicamente, é uma antecipação à alíquota de 10% quando uma mesma pessoa física recebe dividendos acima de 50 mil de uma mesma fonte pagadora. Cada fonte pagadora fazendo, então, um pagamento nessa monta vai gerar uma tributação isolada nesse patamar de 50 mil. Tá? O que isso vai trazer como principais consequências para a pessoa física beneficiária? Tá? Uma redução no seu fluxo de caixa mensal, tá? Ainda que a gente esteja falando de lá no final do exercício, na apresentação da declaração de imposto de renda, uma alíquota que não esteja no patamar de 10%, no mensal vai estar e eu vou ter esse impacto imediato na minha geração de caixa. Tá? E se eu tiver lá na frente uma restituição parcial ou integral desse montante que me foi antecipado periodicamente, nos meses de competência, eu não vou ter correção dessa parcela. Tá? Ou seja, é uma espécie de ajuste anual que eu faço desse montante e para fins dessa tributação eu não tenho correção, não tenho ajuste pela Selic, nada. Eu simplesmente vou ter a devolução. Tá? Exceção a essa situação de incidência mensal. Tá? Lucros e dividendos referentes aos resultados apurados até 31/12/2025, desde que eu tenha tido a aprovação dessa distribuição até 31/12/2025, tá? E que a distribuição desse dividendo ocorra nos mesmos termos da legislação civil ou empresarial e o pagamento, crédito, emprego, entrega, enfim, qualquer forma de utilização do recurso, ela ocorra também nos termos previstos no ato de aprovação. Tá? A gente vai, na sequência, tratar um pouco sobre essa questão dos requisitos para distribuição e eventuais polêmicas que estão envoltas, mas aqui a gente tem que ter em mente que, para que eu garanta a isenção dos lucros apurados até 31/12/2025, também na distribuição mensal, eu preciso ter aprovado até 31/12/2025 essa distribuição. Tá? Então, de maneira resumida, né? Eu tenho um rendimento de 50 mil mais por uma fonte pagadora, eu vou ter um líquido de 45 mil sobre esse montante, 10% de retenção no final do dia. Se eu tiver várias fontes pagadoras pagando dividendo para uma pessoa física em montante inferior aos 50 mil, eu não tenho incidência mensal. A fonte pagadora não é obrigada a fazer retenção. Se o rendimento for acima dos 50 mil de várias fontes pagadoras, cada fonte pagadora faz a sua própria retenção e eu tenho incidência individualizada. E aí,
a gente passa para o que realmente vai gerar o maior nível de discussão e tem a maior complexidade, que é a efetiva tributação de altas rendas pelo IRPF-M no final do período de apuração. Tá? Aqui eu tenho uma lógica de progressividade relativa, como a Leandra mencionou, até 600 mil eu não tenho incidência, de 600 mil a 1.200.000 eu tenho a progressividade dos 10%, de 1.200.000 acima eu tenho uma incidência integral à alíquota de 10%, ou seja, se cancela qualquer tipo de progressividade que existia anteriormente. Tá? É um tributo de incidência ampla e concomitante com diversas outras modalidades de incidência que a pessoa física tem. Tá? O tributo vai incidir sobre todos os rendimentos auferidos no ano calendário, inclusive aqueles isentos, tributados na fonte de forma exclusiva, definitiva, sujeitos à alíquota zero. Tá? Eu vou ter que, basicamente, realizar um decote dessa totalidade de rendimentos aqui, considerando aquelas hipóteses específicas que estão previstas na legislação. Tá? Existe uma previsibilidade, tá? Ainda pendente de regulamentação, de aplicação de um mecanismo redutor desse imposto de renda mínimo, com base na combinação, na integração do IRPJ, da fonte pagadora daqueles dividendos especificamente. Tá? Lembrando que não é uma incidência exclusiva sobre dividendo, é sobre a totalidade dos rendimentos auferidos, então eu vou ter um redutor vinculado ao dividendo especificamente. Tá? Mas, de modo geral, esse tributo aqui, ele tem o condão de consolidar os seus rendimentos para ter uma tributação específica. Tá? A única exceção prevista a essa tributação de dividendos, assim como eu tenho para a tributação mínima mensal, tá? É referente aos lucros e dividendos que se refiram a resultados apurados até 31 de dezembro de 2025 também. Tá? Desde que, novamente, eu tenha a distribuição aprovada pelo órgão competente societário até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2025, e aqui existe uma questão incidental que, do ponto de vista societário, a gente não tem deliberação formal, oficial, ordinária nessa data, a gente tem até o final de abril, na verdade, mas a gente vai ter que, se não houver alteração legal, correr para concluir esse procedimento até 31 de 2 de 2025. O pagamento desse dividendo que foi deliberado, pagamento, crédito, emprego, entrega, enfim, qualquer modalidade de utilização do recurso, ocorra nos anos calendários, aí, utilizando aqui a expressão na forma como ela está escrita na lei, tá, gente? Ela ocorra nos anos calendários de 2026, 2027 e 2028. A gente vai trazer uma polêmica sobre esse aspecto também mais à frente, tá? Mas na forma descrita na lei é 26, 27 e 2028. Tá? E, novamente, a gente tem que seguir os termos previstos no ato de aprovação para realizar pagamento, crédito, emprego, enfim, desse recurso ao longo desse período. Então, a isenção é uma isenção condicionada, vinculada somente aos lucros apurados até 2025. A gente já viu aqui várias questões aqui no chat exatamente sobre esse ponto. Fiquem calmos que nós vamos voltar especificamente nesse assunto, tá? Exatamente. E qual que é a metodologia de apuração dessa tributação mínima anual? Tá? Eu vou determinar quais são os rendimentos tributáveis sujeitos à incidência. Tá? Vou fazer a aplicação do saldo de imposto de renda mínimo, a alíquota que for identificada, entre 10% até 1.200.000 ou 10% efetivamente. Tá? Vou identificar também o imposto de renda retido na fonte sobre aquela totalidade de rendimentos incluídos nessa base de cálculo. Aí sim eu vou determinar o efetivo da alíquota. Tá? Vou apurar o redutor, se for aplicável. Depois desse redutor de ajuste, eu vou gerar efetivamente o saldo de imposto de renda mínimo que eu vou ter a pagar. Se eu tiver, ao longo daquele período anual, alguma retenção do próprio imposto de renda mínimo ao longo do ano sobre os dividendos que forem pagos, eu vou comparar essa retenção
com o valor do IRPF que eu tenho a pagar, vou fazer uma compensação dos dois. Se houver excedente em relação ao IRPF que foi retido, em relação ao IRPF mínimo, eu vou ter uma devolução, senão ele vai ser utilizado para extinguir o tributo até o limite do montante. Se houver saldo excedente após a compensação, eu tenho que fazer o recolhimento do adicional. Tá? Parece realmente complicado o procedimento, e o é, mas a gente vamos tentar passar aqui por um breve exemplo numérico para tentar explicar um pouco de como que funcionaria essa estrutura de tributação. Tá? Então, vamos considerar aqui que a gente tem um rendimento de trabalho assalariado de 1.250.000, tá? Que esteve sujeito, ao longo do período, por uma retenção de imposto de renda regular, no montante de 325.000, uma alíquota de 26%, basicamente. Tá? Eu tive rendimentos de aplicações financeiras isentos e tributáveis aqui, no patamar de 300.000 ao total. Tá? Tive também rendimentos do exterior, que estão sujeitos à tributação de 15%. Tá? Recebi indenizações no montante de 50.000, não sujeitas à tributação, e outras sujeitas à tributação em alguma escala, com base na alíquota progressiva, por exemplo. Tive ganhos de capital vinculados a transações em bolsa de valores e fora de bolsa de valores, tá? Ambas sujeitas à tributação, aqui no nosso exemplo, no patamar de 15% cada uma. Recebi doações em adiantamento da legítima, herança e outras quaisquer. Tá? Tive também rendimentos de atividade rural e optei por uma modalidade de tributação que me deixaria na alíquota de 5,5%, ou seja, tributação presumida, o que automaticamente implica em existir uma parcela isenta dessa atividade rural. Tá? E recebi lucros e dividendos, aí aqueles apurados até 31 de dezembro de 2025, e deliberados dessa maneira, e outros após. Tá? E apliquei regras também de antidiferimentos em relação a lucros auferidos no exterior, bem como variação cambial. Ao todo, eu tive 14.650.000 de rendimentos nesse período. Tá? Aí, o que a legislação está trazendo para a gente? Tá? Parcela dos rendimentos que eu tive ali isentos, eu não vou ter que tributar, ainda estou em faixa de isenção. Tá? Então, rendimento do trabalho assalariado, eu vou adicionar a base de cálculo. Os rendimentos de aplicações financeiras regulares tributados, eu vou adicionar a base de cálculo. Tá? Os rendimentos auferidos no exterior, inclusive a variação cambial de conta corrente, a gente está fazendo um destaque nesse item, porque a gente tem uma sobreposição de normas aqui. Eu tenho uma norma específica para variação cambial de conta corrente de depósito não remunerado no exterior, que me garante uma isenção, e eu não tenho essa mesma garantia de neutralidade fiscal em relação à tributação mínima anual. Aqui parece que a gente já tem o efeito de uma anulação de uma isenção de base tributável que eu teria até a vigência dessa nova norma. Tá? A legislação ressalva expressamente danos materiais, corporais ou materiais, basicamente o que é tido hoje como um dano patrimonial no final do dia. Tá? É a indenização propriamente dita, voltada à reparação de uma perda sofrida. Tá? Mas os lucros cessantes não, são tributáveis regularmente, então nós adicionamos na base de cálculo também. Os ganhos de capital, que a gente entende como esporádicos, venda de bens, direitos, venda de um imóvel, por exemplo, de um veículo, enfim, esses estão excepcionados da norma, podem ser excluídos dessa base de rendimentos, mas os ganhos auferidos em ações, em mercado de bolsa, balcão, enfim, esses ganhos eles estão incluídos também na base de tributação mínima, eu os adiciono. Tá? E aí a gente entra numa polêmica aqui, né, que é a questão das doações. Tá? Esse item também tem uma controvérsia bastante específica sobre ele, a gente vai tratar essa aqui mesmo. Tá? Mas, basicamente, ressalva legal, adiantamento da legítima e da herança. Tá? A norma descreve adiantamento da legítima e da herança. Nos dá a impressão de que só há a isenção da tributação mínima se eu tiver adiantamento da herança, e não na herança propriamente dita. Tá? Então,
é uma polêmica, assim, do ponto de vista interpretativo, não faria sentido eu tratar só de antecipação e lá na frente não ter a incidência, mas é basicamente dessa forma que está escrito na legislação. Se a gente utilizar... Até te interrompendo aí, né, Bruno? O ponto é o seguinte: se está se permitindo excluir a antecipação de legítima, e aí ficou e da herança. Então, a gente imagina que esse dado está sobrando. Mas se esse dado estiver sobrando, quer dizer que então a herança, porque a norma fala deduzindo-se exclusivamente. Então, a herança vai ser tributada, mas a herança é tributada pelo TCD, né? Então, já vamos falar aqui da bitributação. Se é só a antecipação da herança que pode, a herança, então, ela vai ser tributada. Então, a gente tem que ficar de olho como é que vai ficar a regulamentação, porque senão isso aqui vai dar contencioso. E a outra coisa tudo bem, e doação para terceiro, mesma coisa. Porque ele não entra nem na antecipação de legítimo, e ele é antecipação da herança só se for testamentário, porque aí eu posso colocar um terceiro. É a mesma coisa que a doação. E aí? E TCD. Então, isso aqui vai dar contencioso se realmente não regulamentarem direitinho. De um modo geral, em relação a qualquer modalidade de doação, a gente vai ter a discussão da bitributação. Não há exceção à incidência do ITCMD aqui, a gente tem a mesma espécie de tributo imposto aqui, incidindo sobre o mesmo fato gerador. Né? E aí, seguindo com o racional da norma, né, a gente tem o resultado da atividade rural tributável pela tributação mínima do imposto de renda. Tá? E a legislação trouxe uma expressão um tanto quanto confusa em relação à atividade rural. Tá? Ele diz que eu vou tributar o resultado da atividade rural, podendo excluir a parcela do IRPF isenta, e não a parcela isenta do resultado da atividade rural. Tá? Se for a parcela isenta do imposto de renda sobre a parcela isenta, a gente vai ter ali o efeito do 27,5 sobre o valor do resultado auferido, e não o próprio resultado isento da atividade rural. Se eu estiver falando de tributação sobre a parcela isenta da atividade rural, eu estou neutralizando, eu estou eliminando o efeito da isenção que existe sobre a atividade rural aqui também. Tá? Então, a alíquota de 5,5% ela desaparece e eu volto a uma tributação de, no mínimo, 10% sobre a atividade rural. Tá? Nos parece que a norma foi mal escrita, mas a gente está falando aqui, novamente, de isenção. Quando a legislação do IRPF-M define que a tributação incide sobre a totalidade dos rendimentos, tá? E o que ele vem depois fazendo decote é uma isenção em relação à parcela desses rendimentos, a interpretação aqui deveria ser literal. Se eu interpretar literalmente o que está escrito na norma, ele está me deixando excluir da base de cálculo o valor do imposto de renda que foi apurado sobre a parcela isenta, e não a parcela isenta em si. Tá? E aí, eu tenho a exclusão daquele lucro que foi apurado e efetivamente deliberado para distribuição em 31/12/2025, e o que veio após, eu tenho a incidência regular. Tá? E os resultados auferidos no exterior, de modo geral, não tem nenhum tipo de norma excluindo essa base. Tá? Então, daqueles 14.650 que eu auferi no início, na totalidade dos rendimentos do ano, 11.600 estariam sujeitos a essa tributação mínima. E o imposto que foi apurado sobre essa totalidade de rendimentos sujeitos à tributação seriam também excluídos dessa base de tributação final aqui. A gente poderia compensá-los na apuração do ajuste. Segue, por favor. A gente tem uma pergunta aqui, se a renda oferida pelo investidor não residente no mercado de capital passaria, então, a ser tributada. Não, gente, porque o IRFPM é para pessoa física residente. Então, aqui no Brasil, a gente não está tratando da renda do não residente no mercado de capitais, tá? Segue aí, Bruno. Tá bom. E aí a gente tem a tal apuração do redutor de ajuste que vai ser aplicado nesse imposto mínimo. Tá?
esse redutor de ajuste está cercado de diversas polêmicas, a gente vai abordá-las aqui, mas basicamente, tá, o que se pretende com esse redutor de ajuste é garantir que a tributação consolidada de pessoa física e pessoa jurídica respeite uma alíquota mínima nominal na casa aí dos 34%, 40%, 45%, de acordo com o regime de tributação a que estiver sujeita a pessoa jurídica. Tá? Como que funciona esse redutor? Tá? Eu vou apurar o lucro contábil daquela sociedade, tá? Vou determinar, então, qual foi a alíquota efetiva do imposto de renda e da CSL somados sobre esse lucro contábil. Por isso, a Leandra mencionou lá atrás que a gente tem, em todas as esferas de tributação, de pessoa física, pessoa jurídica, enfim, uma sistemática específica de tributação do lucro auferido e de aferição desse lucro. Tá? Na pessoa jurídica, o que a gente tem, a não ser que eu esteja falando de uma pessoa jurídica que apure pelo lucro real e não tenha nenhum ajuste de adição ou exclusão... Tá? Por coincidência, é isso, né, Bruno? Por coincidência, exatamente. E aí, ainda assim, não seria o próprio lucro contábil, porque a própria provisão do IR e da CSL sairiam dessa base, tá? Mas é extremamente raro a gente identificar um contribuinte pessoa jurídica que tenha uma tributação sobre o próprio lucro contábil. A base tende a ser sempre diferente do lucro contábil. Mas para fins de determinação desse redutor de ajuste do IRPF-M, a gente vai partir do lucro contábil e eu vou determinar aquele imposto que incidiu sobre, o imposto e a CSLL, obviamente, incidente sobre a minha apuração tributária, quanto eles representam de alíquota efetiva sobre o meu lucro. Tá? E aí, em cima desse patamar, eu vou verificar se aquela alíquota mínima do tributo que eu identifiquei na minha apuração, somada a essa alíquota efetiva, ela está acima ou abaixo da alíquota nominal aplicada àquela pessoa jurídica. Tá? E o redutor vai ser concedido somente quando eu superar esta alíquota mínima de pessoa jurídica. Então, o que a gente está dizendo aqui? Eu tenho uma alíquota nominal de 34% padrão, por exemplo, para uma pessoa jurídica regular de IRCS, tive ali uma alíquota de 10% combinada na minha apuração do IRPF-M. Quando eu somo essas duas alíquotas, eu chego ao patamar integral de alíquota física e jurídica de 44%. Tá? Esse redutor vai representar 10% para que eu volte ao patamar de 34% de alíquota nominal. Tá? Isso aqui é extremamente raro. É raro eu ter uma pessoa jurídica que tem esses 34% de alíquota efetiva na estrutura. Tá? Mas é muito nítido para a gente quem que vai efetivamente pagar a conta dessa estrutura de tributação mínima. Né? Quando a gente pega os setores que são amplamente usuários, entre aspas, do lucro presumido, por exemplo, setor de serviço, enfim, pessoas jurídicas de menor porte que tenham a tributação também com base no lucro presumido, que façam essa opção, quando cabível, né? Usualmente, essas pessoas estão em um patamar substancialmente inferior de tributação do que a alíquota nominal estabelecida para esses tributos. É o racional desses regimes de tributação. Né? A opção se torna vantajosa quando eu saio desse patamar de tributação à alíquota nominal. Tá? E nesses casos, é pouquíssimo provável, para não dizer que não vai acontecer, tá? De haver apuração de um redutor para o contribuinte. Sociedade de serviço, por exemplo, que tem uma representatividade bastante alta hoje na economia brasileira, certamente vão experimentar a tributação do seu lucro na saída, né, as pessoas beneficiárias desse lucro, e a gente não vai ter, provavelmente, redutor relacionado a essas empresas. Tá? Ou seja, existe aqui um efeito implícito de neutralização do benefício do lucro presumido, de um RET, de um simples, por exemplo. Tá? Eu vou subir o nível de tributação combinado de física e jurídica em relação aos beneficiários que são sócios de empresas nesses regimes. Tá? E aí existe também uma particularidade em relação
a essa questão do redutor, que é basicamente a forma de colher essa informação. Tá? Como que o contribuinte pessoa física vai identificar qual é a alíquota nominal e a alíquota efetiva em relação àquele investimento que ela possui e que ele pagou um dividendo? Tá? A gente tem a expectativa de que a Receita Federal possa fornecer esses dados para o cálculo desse redutor, tá? Na declaração de ajuste anual, como, por exemplo, vindo na própria pré-preenchida, enfim, ou haja divulgação desse dado de alguma forma, mas a gente provavelmente aqui vai ter uma questão temporal vinculada a esse aspecto. A declaração da pessoa jurídica, a SF hoje, especificamente, ela acontece após a declaração de ajuste anual. Tá? Se a Receita precisar vincular algum nível de informação a essa declaração, a gente provavelmente vai vivenciar um ajuste temporal aí de uma das duas declarações, ou a antecipação da declaração da pessoa jurídica ou a postergação da declaração da pessoa física. Tá? Pode acontecer também de não haver regulamentação nenhuma em relação a essa questão do fornecimento do dado, sim simplesmente uma regulamentação relativa à apuração, um refinamento quanto à forma da apuração, e o contribuinte é que, desculpa o termo, que se vire para identificar esse redutor nas informações a que tem acesso. Tá? Vamos em frente aí? Gente, teve uma pergunta aqui se isso traz algum impacto no JCP. No meu ponto de vista, o JCP vai ser um rendimento que vai ser considerado tributado e o imposto de renda na fonte vai entrar na cesta dos compensáveis. Um cuidado que a gente tem que ter é sobre considerar o JCP como despesa ou como exclusão. Isso sim pode dar efeito, talvez, aqui no cálculo do redutor. Exatamente, na apuração do lucro efetivo. Né? E aí, quais são as principais controvérsias aqui? Algumas eu já até antecipei, tá? A primeira delas, e mais latente, né? Eu tenho a eliminação, né, a possibilidade de minimização ou eliminação efetivamente, tá? De todas as exclusões legais que eu tenho na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, incentivos regionais relativos à apuração do IRPJ podem ser impactados, provavelmente serão impactados por essa questão da tributação mínima, e aí o efeito do redutor vai ser concomitante a esse efeito. Deduções que eu realizo na apuração da RPJ, PAT, PRONAC, Lei do Bem, enfim, esses benefícios que existem nessas apurações. Né? Compensação de prejuízo fiscal, os regimes específicos de tributação, lucro presumido, RET, simples, enfim, todos esses... Bruno, esse de compensação de prejuízo, acho que ele é um até que mais chamou a atenção, né, do problema de você acabar alcançando o patrimônio já acumulado e não renda, né? Todos esses elementos aí que são excluídos ali e que, né, o foco para fazer o teste da alíquota efetiva da PJ acaba sendo lucro contábil, na prática, né, você está eliminando a finalidade desses benefícios, dos incentivos regionais, das deduções, né? Agora, na compensação de prejuízo, quando você deixa de absorver perdas de períodos passados, acho que é um dos casos que fica mais evidente ali, que aquele teste da tributação efetiva, né, ele acaba alcançando patrimônio e não renda. Né? Exatamente. E a gente começa a entrar também numa questão de ter vários conceitos específicos para determinados tipos de apurações isoladas. Eu tenho um conceito do que é a minha alíquota efetiva para fins contábeis. Eu tenho um novo conceito introduzido recentemente na nossa legislação também, de tributação, de taxa específica de tributação dentro do Pillar 2. Aí eu passo a ter também um conceito de o que é a minha alíquota efetiva, a minha taxa efetiva de tributação para fins específicos do projeto de lei 1087 e a tributação mínima da renda das pessoas físicas. A gente começa a ter uma legislação com conceitos distintos para a mesma hipótese, digamos assim. Né? Isso passa a ser um problema, porque o conceito de ETR, de tributação mínima que eu tenho aqui, associado à minha taxa de tributação efetiva, a minha alíquota efetiva na tributação, ele passa a ser um conceito amplo, distinto para determinada modalidade de apuração que eu tenha dentro do país. Tá? Eu não tenho uma uniformidade de conceito mais em relação a essa especificidade da tributação.
né? Outro aspecto que certamente vai trazer controvérsia, tá? Estrutura verticalizada, com holding, grupo empresarial, né? Eu tenho uma questão específica de determinação de alíquota efetiva para fins de aplicação desse redutor, que está vinculada necessariamente à existência de uma base tributável para fins de imposto de renda. Quando a gente está falando de uma estrutura que tem uma entidade operacional que efetivamente apura carga tributária e o que está acima dessa entidade reflete todo o impacto via MEP, tá? A gente tem uma dificuldade em se determinar em relação ao lucro que está sendo distribuído pela última entidade da alíquota efetiva que foi gerada naquela estrutura verticalizada, né? Existe aí uma questão, e esse ponto ele certamente pende de uma regulamentação específica, que é a questão de a legislação indicar que eu possa utilizar demonstrações consolidadas para se apurar a alíquota efetiva daquela estrutura. E aí, o conceito de demonstração consolidada, que está tratado no PL 1087, é o conceito contábil de demonstração consolidada, ou seja, quem tem controle consolida, com as regras específicas de consolidação, ou a gente está falando aqui de uma consolidação sui generis específica para fins fiscais, em que eu vou utilizar, por exemplo, a minha participação específica dentro daquela entidade, vou pegar aquele percentual do imposto que foi efetivamente tributado na cadeia e trazer para dentro da minha apuração do redutor. Não existe especificação hoje na norma sobre o conceito de demonstração consolidada e como que a gente vai fazer efetivamente essa apuração, mas certamente é um aspecto controverso que vai carecer especificamente de regulamentação também. Tá bem que está previsto que vai vir no regulamento isso, né? Vamos Pois esperar. Sob pena de quem tem estrutura verticalizada com holdings, enfim, perder a possibilidade de se utilizar do redutor em relação ao tributo que foi pago na cadeia, tá? E aí isso vai trazer, obviamente, para a gente, dependendo do que vier de regulamentação, tá, a necessidade de se reavaliar a estrutura que eu tenho das empresas do meu grupo. Existe também a questão da não influência dos minoritários nessa questão da distribuição, como que esses minoritários vão ser ou não afetados pela questão de colher um redutor para fazer sua apuração mínima do imposto, tá? E aí, como eu mencionei, a gente provavelmente vai ter que conviver aí com algum efeito de alteração de prazo de alguma dessas declarações, se o fisco entender que cabe a ele o fornecimento dessa informação, tá? Bem como a criação de fichas, de estruturas de declaração, para que eu tenha uma apuração desse tributo mínimo, né? A gente teve, nesse ano especificamente, de 2025, uma nova forma de tributação dos lucros do exterior. Havia uma expectativa dos contribuintes de que a declaração teria uma ficha específica, com um detalhamento bastante específico também de informações a ser prestadas, e o que a gente viu na declaração desse ano foi basicamente a criação de 2 campos para que eu tivesse ali o apontamento de um valor consolidado, de valores de acordo com a natureza do rendimento, enfim, e o resto veio por meio de indicação de descrição naquele campo de informações da ficha do imposto de renda. O que a gente espera aqui para a tributação mínima é que a gente tenha uma ficha robusta, com um detalhamento, nível, linha a linha, para que eu consiga informar cada modalidade dos rendimentos, enfim, não seja algo tão, digamos, simplificado como foi a questão de tributação do exterior, né? E a gente tem também aqui a questão do impacto de subvenção, tá? A subvenção eu vou falar mais à frente, Bruno, eu acho que vai fazer mais sentido, tá? Tá bom. Então, vamos entrar agora aqui na tributação aí dos dividendos para o não residente, né, Bruno? Que ficou também numa incógnita, porque a gente pede licença para trazer o dispositivo da norma, mas não tem como explicar a problemática sem trazê-lo, tá? Com relação ao não residente, então, a nova norma, né, que vai ser publicada, ela traz o artigo 10,
né, um ajuste no artigo 10, que no caput ele trata lá de que manteve a isenção da incidência do imposto de renda na fonte para beneficiário domiciliado no país, né, e mandou observar ali o artigo 6A e 16A da 9.250, que é o que fala a tributação mínima. Então, né, os lucros e dividendos estão isentos, mas para domiciliado no país, mas observados, então, a tributação mínima, que é o que a gente está apresentando aqui. E nesse mesmo dispositivo em que se trouxe a questão do domiciliado no país, da isenção da renda aos domiciliados no país, foi trazido também em outro parágrafo que, quanto à remessa ao exterior, seja pessoa física ou jurídica, haveria incidência dos 10%. Tá? Flat, igual a Leandro já tinha comentado ao passado, teria incidência da retenção na fonte. E aí, então, o caput fala só de domiciliado no país, o parágrafo 4º fala de residente no exterior, e o parágrafo 5º fala o seguinte, que não vão ficar incidentes ao imposto de renda na fonte, nos termos do caput. O caput fala já de isenção, mas aí ele fala que, observado o disposto 6A e 16A, que é o quê? Renda mínima, retenção e renda mínima. Imposto de renda mínima. Então, ele fala, quem? Aqueles relativos, o estoque, né? Aqui eu estou entrando no estoque. São aqueles resultados apurados até 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até dezembro de 25 e que seja exigível nos termos da lei empresarial e desde que haja pagamento, crédito, emprego e entregue nos termos que foi aprovado aqui em dezembro de 25, como o Bruno passou ali atrás. Então, nesse mesmo dispositivo, que é quando ele excetua a situação em que ele fala, olha, esses casos da tributação mínima lá, se for do estoque, estará excetuado, não vai ter a incidência sobre o estoque, desde que, então, eu faça a aprovação em 25 e o crédito nos termos do que eu estou aprovando em 25. Tá, e então, está se referindo ao caput. Só que quando ele se refere ao caput, que é onde fala de domiciliado no país, nos incisos subsequentes, ele fala de situações que também trazem questões do exterior. Governos estrangeiros, entidades no exterior, que também estariam cobertas por essa isenção quanto ao estoque. Quanto ao estoque, não, né? Que estaria coberto pela isenção. Então, a pergunta que fica é o seguinte: então, os dividendos remetidos para o não residente, ele incide o imposto de renda na fonte, inclusive do estoque? Ou seja, eu vou poder tributar para trás? Pode passar um pouquinho, Ju, porque aí eu explico, né, no próximo slide. Que as possíveis interpretações são: ou não há isenção nenhuma, porque se a gente fizer uma interpretação literal da norma, ele só excetua quem está no caput, e quem está no caput é domiciliado no país. Então, se eu seguir, e a gente, infelizmente, temos realmente jurisprudência, né, falando que isenção ela é uma interpretação literal da norma, por esse caminho, o rendimento remetido ao exterior, a renda ela vai ser, os lucros de dividendos vão ser tributados, inclusive no estoque. Então, quem quiser se resguardar 100%, tem que distribuir esse ano. E aí depois a gente vai entrar nessa problemática do que é aprovar, que é risco zero, aprove e paga esse ano. Qualquer outra modalidade, a gente vai ter que fazer uma defesa, que eu acho que é extremamente defensável, é que, numa interpretação sistemática da norma, considerando que no mesmo dispositivo ficou um vai e vem de falou em domiciliado no país, depois embaixo, quando fez a remissão ao caput, ele também trouxe situações que se referiam a entidades no exterior. Pela uma interpretação sistemática, a gente consegue ali defender que o estoque até 2025, se aprovado até dezembro de 25, para o exterior, né, com relação a dividendos remetidos ao exterior,
poderia ser pago em momento futuro. E aí, nesse caso, não teria nem prazo, porque a regra ali que a gente está tratando não vai ter a tributação desde que seja aprovado até dezembro de 25. Então, a gente tem essa questão para poder defender a questão da irretroatividade, que o João já comentou, que a gente não. É uma norma que acabou de acontecer, acabou de ser publicada, como é que ela está alcançando uma tributação de lucros auferidos em períodos para trás, né? Então, a gente consegue, então, trazer uma distinção sobre isso. Tem, inclusive, um caso da Volvo, né, João, que trouxe um aspecto semelhante. Isso, a gente vai ver que tem um fundamento que é mais amplo, que já foi enfrentado pelo Supremo, a gente vai falar lá na frente, mais amplo, de preservar qualquer estoque de lucros de 2025, né, independente se é de estrangeiro ou de nacional. Agora, se a gente for pensar num possível fundamento que pode ser trazido se mantiver um entendimento restritivo da Receita, um fundamento específico para não residente, a jurisprudência, né? O caso mais emblemático que a gente tem isso é o chamado caso da Volvo, né? Só para a gente pensar aqui, essa isenção, como a gente conhece hoje, até o final de 25, que ela é da Lei 9249 e valendo a partir de 96, um pouco antes desse período, a gente teve alguns regimes de transição. Então, basicamente, lá em 93 e 94, tinha uma legislação que determinou que não residentes passariam a tributar dividendos em 93 e os residentes somente em 94, ou seja, tinha um ano ali que o tratamento não residente era pior, né? E o STJ julgou esse caso da Volvo em 2004, foi ele que enfrentou o mérito, né? E ele estava analisando o tratado Brasil e Suécia, né? Onde tem uma cláusula padrão OCDE, do modelo da OCDE, o artigo 24, que trata de não discriminação. E o STJ julgou de forma favorável. Ele entendeu que o 98 do CTN resguardaria a prevalência do acordo, então não poderia ter um tratamento mais prejudicial ao estrangeiro. E entendeu também que tem até o nosso ordenamento fora, né, a parte do acordo, ele também não permite discriminar o capital estrangeiro, né, e que isso não seria legítimo. No Supremo, esse caso foi mantido, mas por uma razão processual, eles não enfrentaram o mérito. Então, essa discussão do 98 do CTN, de prevalência de tratados, não está resolvida no Supremo, né? Ele está analisando isso hoje num caso da Vale, mas o fato é, certamente, se prevalecer um tratamento prejudicial ao estrangeiro, isso também vai poder ser questionado. Obrigado, João. Bom que você já antecipou esse tema e a gente já economiza os minutos. Gente, nosso tema a extensão do tema é desafiadora. Então, a gente vai estender um pouquinho, pelo que eu estou vendo, a gente tem mais 5 minutos aqui, e agora a gente vai começar a falar do tema que vocês estão bastante interessados. Só para fechar aqui os não residentes, é claro, tem uma previsão de que o não residente vai ter direito a pleitear um crédito, né, em até 360 dias, a contados do exercício. Esse crédito vai ser calculado de forma semelhante ao redutor que o Bruno falou, só que em vez de alíquota efetiva, a gente vai considerar os 10%. E será extremamente necessário ter uma visão global da distribuição de lucros agora, porque tem que se avaliar o tratamento tributário que esse dividendo vai ter no país de domicílio do investidor, tá? Se vai ser tributado, se vai ser reconhecido o crédito do Brasil. Existem várias situações de país, a exemplo do próprio Brasil, de quando há possibilidade de ressarcimento do imposto pago, a compensação ela é vetada, né? Que é uma questão de imputação ordinária, então tem que olhar a legislação do país de domicílio, ou se vai ser uma regra isentiva no país de domicílio. Se for isso, os 10% aqui do Brasil vai ser um custo para o grupo. Se tem a possibilidade de previsão de créditos presumidos, tá? Existem alguns tratados que têm essa possibilidade, eles garantem lá no exterior um crédito de imposto em montante superior ao que é retido aqui no Brasil. Como exemplo, a gente tem Canadá, França, Itália, Suécia, acho que tem Finlândia também, Equador. Então, temos que olhar detidamente os tratados, tá? Então, assim, tendo uma visão mais sistêmica de quais são os stakeholders, quais são os agentes que vão ser impactados, né, por essa nova regra do imposto de renda
dos dividendos dos não residentes, ou sobre a tributação mínima das altas rendas, que inclui os dividendos, inclui inclusive a retenção na distribuição dos dividendos, nós temos aqui pessoa jurídica brasileira, né? Quando ela distribui para outra pessoa jurídica brasileira ou para um fundo de investimento, não tem retenção, tá? Se ela distribui para uma pessoa física brasileira, é aquela situação da retenção que o Bruno falou, e essa pessoa física vai ter que fazer a apuração anual do IRFPM. No caso do não residente, seja ele uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, tributação flat na remessa, mas a gente é inconformado, tem vários argumentos aí para a gente pensar, inclusive, em tentar afastar de alguma forma essa tributação, pelo menos nos termos em que ela chegou. Se o dividendo for direcionado para um governo estrangeiro ou para um fundo soberano, essa é uma hipótese de não incidência. Então, essa é a regra do jogo que se desenha para 2025. Então, a gente sabe que nesse cenário, diante daquela possibilidade de não tributação do estoque de lucros gerados até 2025, até 31 de dezembro, as empresas estão se movimentando para tentar achar soluções que assegurem a elas essa não incidência, ou para que elas saiam dessa zona de incerteza que a gente vai visualizar daqui para frente. E, claro, algumas empresas podem não estar preparadas, não têm capacidade de caixa, né, liquidez suficiente para fazer uma distribuição agora, ou até mesmo até 2028. Então, essas empresas já estão visualizando possibilidades de funding para montar essa estrutura financeira. As próprias instituições financeiras já estão acessando os contribuintes. Alguns contribuintes têm acesso até a mercado de capital, a fazer uma emissão de dívida, e também tem a possibilidade de dívida com os próprios sócios, pessoa física ou jurídica, que pode ser mutuante, tá? Eu convido vocês a ficar mais alguns minutos, porque agora nós vamos tratar dos temas mais palpitantes. Vamos seguir. Pode passar adiante, por favor. Bom, trazendo aqui, então, para fins da gente fazer uma comparação do racional das duas regras que tratam da tributação dos estoques, tá? Nós temos a regra da retenção, que fala que não estão sujeitos à retenção os lucros gerados até 31 de dezembro, cuja distribuição seja aprovada até 31 de dezembro e que sejam exigíveis nos termos da legislação civil e cujo pagamento, crédito, emprego ocorra nos termos daquela deliberação. Gente, nós estamos falando de retenção. Então, para que a retenção ocorra em 2026 em diante, essa distribuição ela tem que se tornar exigível de 2026 em diante, o que nos leva a pensar que não há um pressuposto de que ocorra um crédito jurídico econômico desses dividendos até 31 de dezembro. Caso fosse esse, não precisaria nem ter esta regra, tá? Quando a gente está falando do imposto de renda mínimo anual, a regra é a seguinte: mais uma vez, a distribuição tem que ser aprovada, o pagamento, crédito ou emprego tem que ocorrer 2026, 27 e 28, tá? E nos termos previstos nessa aprovação. A grande celeuma que a gente tem é: o que é essa aprovação? Essa aprovação é uma resolução apenas para fins fiscais ou é uma resolução que se confunde com as deliberações e declarações societárias? Vamos entrar exatamente nisso. Esse ponto aqui o João já antecipou, que é a questão dos precedentes e da discussão sobre a aplicação da nova regra a lucros gerados antes do início da vigência, que é a celeuma da irretroatividade, tá? A gente tem tanto esse precedente, como temos um precedente bem interessante que foi observado exatamente na passagem de 1993 para 1994, quando os lucros eram isentos e passaram a ser tributados, situação idêntica que a gente tem hoje.
quando o fisco se posicionou, através do ato declaratório 49 de 1994, exatamente no sentido de que não haveria tributação, motivo pelo qual, inclusive, as empresas começaram a escolher o lucro que estaria sendo distribuído. Grande parte das empresas, inclusive, grande parte não, empresas mais antigas, podem possuir estoque de lucros de 94 e 93, gente. Então, é importante, inclusive, olhar isso para a gente não passar a régua agora e distribuir lucro sujeito à tributação, tá? Então, vamos lá. Requisitos para a formalização desta aprovação para salvaguarda dos lucros gerados até dezembro de 2025 da tributação. Com certeza, nós estamos falando de um documento que tem que ser assinado pelas pessoas que têm competência, né? Ou no quórum de deliberação que for previsto nos atos, no estatuto ou no contrato, tá? Como a gente tem uma marcação de prazo, é muito importante a gente preocupar com a evidência de que esse prazo foi cumprido. A gente recomenda assinatura eletrônica e cuidado com o registro tempestivo deste documento, dessa ata, no registro do comércio. Vamos começar falando aqui das sociedades anônimas, né? A lei das SAs prevê que a sociedade pagará dividendos ao titular das ações ou usufrutuários na data da deliberação. Aí tem a previsão, no 205, parágrafo 3º, que está sendo o debate, né, que tem ocupado a mídia nesse momento, que é se o pagamento tem que ser realizado até 60 dias da declaração, e em qualquer hipótese, dentro do exercício. Qual que é o prazo? Eu tenho que pagar esse dividendo até 31 de dezembro de 2025, porque eu tenho que fazer uma aprovação, segundo a regra fiscal está me pedindo, até 31 de dezembro, ou é até 31 de 12 de 2026, porque a deliberação que está prevista na legislação societária pode ocorrer até abril de 2026, tá? Esta é uma celeuma. Uma interpretação conservadora que tem é que, sim, essa deliberação, essa aprovação seria equivalente a uma deliberação, né, uma declaração dos dividendos. Então, neste caso, a gente estaria falando que o contribuinte tem que declarar dividendos com base em balanço não encerrado em 31 de dezembro, balanço que é provisório, né? Então, o próprio CFC, inclusive, já encaminhou uma manifestação de recomendação do veto pela completa celeuma que foi criada e que torna incompatível os princípios e fundamentos contábeis, societários e fiscais, né? Então, será que a legislação fiscal está criando aqui um requisito que é impossível de ser atendido para fins fiscais? Colega, até te completando aí sobre isso. Até só para dar um panorama, pessoal, só faltam mais 4 slides, então já está acabando, tá? A gente já está chegando ao final. Vocês ficarem aí monitorando o tempo de vocês. Mas, voltando aqui, esse ponto ele é muito importante, que a Helena está levantando, porque, voltando, o estoque de lucros acumulados até 25, para que ele esteja isento, ele tem que estar aprovado até 25. Só que você pode, então, quer dizer que você pode distribuir nos exercícios seguintes, né? O pagamento, o crédito, pode ser feito no exercício seguinte. Tá, mas a Helena está colocando, então, que a lei das SAs, por exemplo, já determina que se uma vez aprovado, se tem deliberação, você tem que pagar no próprio exercício financeiro. Será que o fisco pode se valer desta regra para falar, não, peraí, esta regra isentiva, ela não é válida para as SAs, porque a SA tem uma regra específica. A gente até acha que sim, é meio absurdo, a gente acredita que na regulamentação o fisco vai esclarecer isso, até porque trata-se de uma norma que protege os minoritários. Mas a gente não consegue prometer isso, né, e nem afirmar, né, Leandro? Então, pode ser que seja um ponto de contencioso caso a regulamentação aí não preveja isso. E para mitigar é simplesmente trazer todo mundo para a mesa e assinar. É isso.
Essa é uma das providências para mitigar risco societário e para gente, como a gente falou lá, tem que ter o plano A, B, C e o D. Eu não sei, está todo mundo falando que tem um projeto de lei que vai postergar esse prazo até abril, mas se esse projeto de lei sair no dia 30 de dezembro, talvez a gente não tenha tempo nem de ler, né? Então eu tenho que já estar preparado para todas as possibilidades, né? Essa interpretação de que, sim, essa aprovação tem que acontecer, a regra fiscal ela vai prevalecer, porque ela é uma regra mais específica do que a lei societária, é uma interpretação possível, uma tese que existe, tá? Mas a gente vai caminhar um pouquinho para ver as possibilidades que as empresas têm, tá, gente? Se eu sou uma empresa limitada, uma coisa importante é, olha, dá uma lida no seu contrato social, chama o pessoal nosso aqui do societário para a gente dar uma olhadinha, para ver se é possível afastar a aplicação subsidiária da lei das SA, se o seu contrato chama esta regra, né? Porque isso pode atrair para você uma problemática que você poderia não ter, relacionada à distribuição em si, esse prazo da distribuição, a questão das reservas, né? É importante também entender no contrato social qual é o quórum necessário para esta aprovação ou para esta deliberação, em qualquer hipótese, sendo possível fazer uma aprovação unânime, é o melhor caminho. A gente fica numa situação, numa sinuca de bico aqui, naquelas limitadas que elas foram criadas para atender um modelo de negócio que pressupõe a distribuição desproporcional de lucros. Como que se eu admitir que esta aprovação ela já tem que ter todos os requisitos de uma declaração de lucros e dividendos, como que eu vou definir essa proporcionalidade em 31 de dezembro, se o elemento que define a regra de distribuição ainda vai provavelmente ocorrer em função das prestações de serviço e outros requisitos que cada sociedade pode ter, tá? Um outro aspecto que a gente tem que entender, até para avaliar as possíveis soluções, é a diferença entre lucros acumulados e lucros correntes e o que eu posso fazer para aprovar ou deliberar distribuições de lucros acumulados ou lucros correntes. Em relação aos lucros correntes, eu teria que lançar mão de uma distribuição intercalar de lucros, né? Aquela distribuição que é feita por conta de um resultado que ainda não está encerrado. Eu posso fazer isso? Posso. Tem previsão na lei das SAs. Não dá para fazer com base no resultado até dezembro, porque aí sim é fazer uma distribuição por causa de um resultado que nem existe. Eu preciso de um balanço, então o mais viável que existe é eu deliberar uma distribuição intercalar com base no balanço existente para os resultados apurados até novembro. Chama a atenção do seguinte, essa regra existe sim, mas ela pressupõe a existência de reserva de capital no montante da distribuição intercalar. Então, vamos pensar nisso e monitorar, porque se a gente quiser ter essa postura mais conservadora, eu tenho que conseguir me encaixar nessa regra. Bom, em relação ao estoque até 31 de 12 de 2024, esse ok, eu posso fazer uma deliberação, é uma distribuição de dividendos intermediários, né? Ela pode ser feita sem estar adstrita aí a existência da reserva de capital. Pode passar. Leandra, então, gente, pode passar, Ju, porque aí essa parte eu já aproveito para falar disso. Gente, esse ponto ele é muito importante, porque assim, não adianta relaxar e falar assim, não, então pelo menos até o estoque eu tô garantido, vou pegar meu estoque até 25 e está garantido. Não é bem assim. Tem muitos requisitos para serem analisados. Aquela questão que eu falei da SA, o que a Leandra falou da limitada, é o quê? Os contratos sociais e a própria legislação civil, ela fala que aplica-se na limitada subsidiariamente a norma da SA. Então, qualquer risco destinado para SA, se o seu contrato não afasta, ele também vai ser aplicado. Então, assim, gente, analisem os contratos, tragam os especialistas para a mesa, porque senão você vai estar, eu estou garantido. Não, até 25 eu não vou ter tributação. Se você não seguir os requisitos
ali, ipsis literis, você pode ter certeza que você vai ser tributado, tá? Isso aí é preto no branco. Então, isso assim, aí. é isso. E assim, então, quais são os requisitos? Além dessa parte societária, a lei fala que você tem que fazer uma aprovação até 31 de dezembro de 25. O que é aprovação? Né? O projeto de lei não fala, né? A própria legislação não fala. Porque aprovar, em interpretação do conceito civil, da legislação societária, é o mesmo que deliberar. Você acredita, mas você não pode acreditar agora em 25. Você até pode, se você tiver como acreditar, mas o ponto é o seguinte: a aprovação aqui está dissociado do pagamento efetivo. Então, do crédito também. Então, o que a gente está querendo dizer? Olha, você tem que aprovar até 31/12/2025. Se você tiver dinheiro em caixa, pague, principalmente se você for do exterior, né? For remessa para o exterior. Mas se você não tiver como, o ideal também, coloque nos centavos, tá? Você quer ser conservador ao máximo? O mundo maravilhoso? Coloque os centavos, discrimine quem vai receber, coloque tudo bonitinho. Agora, claro, isso é impossível. Ah, é impossível? Então, nós vamos agora mitigar ao máximo. Nós vamos fechar em novembro, que é o que a Leandra falou lá do Interclar, nós vamos entender essa questão do 27, 28, 26, 27, 28, porque para quem é residente no país, ainda trouxe, a regra trouxe o seguinte: olha, você pode aprovar até dezembro de 25, desde que você acredite, pague o emprego, né, emprego, crédito ou pagamento em 26, 27 e 28. Quer dizer que eu posso pagar tudo em 28? Aparentemente, não. Então, você vai ter que pagar R$ 10, R$ 10 e o resto você paga em 28? Isso funciona? Ou eu tenho, assim, né? É um ponto, assim, para a gente ficar bem atento ao que vai vir na regulamentação. Lembrando ainda que pode ter veto, tá? Isso aí. O Obrigada, veto, Clarice. existe, inclusive, um sussurro de que o veto, que há a possibilidade de vetar essa questão de pagar em 26, 27 e 28. Então, se vetar, quer dizer o quê? Que eu posso pagar em qualquer prazo? A gente tem que aguardar. Mas a essência, gente, é a gente tentar, se não der para pegar esse procedimento totalmente conservador que a Clarissa mencionou, que para quem não tem condição e não quer correr risco nenhum, é isso. Se não for possível, a gente tem que fazer a interpretação mais afiada possível da norma, né? Se ela está falando para eu fazer uma aprovação até 31 de dezembro, e ela está falando que o crédito, o pagamento, o emprego, a remessa pode acontecer de 2026, 27, 28, e o crédito, né? A gente já sabe que para fins fiscais é um crédito jurídico econômico, ele não pode se confundir com a aprovação. Tá? Então, esse é um refinamento da interpretação para aquele que não consegue ser muito né, conservador extremo. E aí, como eu mencionei, na hora de passar a régua, cuidado com a composição do seu estoque, para você não passar a régua e pegar lucro de 1993 e 94. Inclusive, esses lucros estão vinculados à regra de aumento e redução vinculada. Se ele tiver capitalizado ou se eu tiver feito redução de capital nos últimos 5 anos, esse lucro de 93 e 94 ele pode trazer impactos adversos. Precisamos também prestar atenção. Mas e se eu distribuir com base até novembro e eu tive um desastre, o meu resultado de dezembro foi negativo, ou eu fiz uma distribuição além do resultado de novembro, ainda sabendo que isso seria inviável do ponto de vista societário, e o resultado de dezembro foi um fiasco. Eu posso ficar na situação em que eu tenha distribuído mais do que o resultado corrente. E essa situação já é tratada pela legislação fiscal. Se eu tiver distribuição excedente, eu tenho que tratar como rendimento tributável. Às vezes, a empresa consegue até reverter e tratar esse excedente como um mútuo, mas aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: mútuo tem que ser aquilo que eu espero que seja possível receber. E mútuo de pessoa jurídica, mesmo para pessoa física, tem IOF.
Então, a avaliação tem que ser cuidadosa no caso desse excesso. E outra coisa é, se eu vou perseguir uma interpretação bem conservadora, mas eu não tenho recursos próprios, né? Eu vou ter que me lançar mão de recursos de terceiros, de recursos da minha pessoa ligada do grupo, e às vezes pode ser até uma pessoa do exterior, eu tenho que prestar atenção se esses juros, se os juros que são inerentes normalmente à dívida, eles serão dedutíveis, se eu não vou estar atraindo regras de preço de transferência de fee capitalization na dívida com pessoa ligada no exterior. De fato, isso pode acontecer. No caso específico da dedutibilidade dos juros, inclusive, a gente tem que olhar com cuidado, porque tem precedentes do CARF, mais antigos, favoráveis aos contribuintes, e recentes, desfavorável ao contribuinte no que se refere à dedução dos juros. Leandra, só uma observação, esse recente até entrou na dedutibilidade, inclusive, do IOF, né? Ou seja, ele analisou os juros e o IOF considerou indedutível, né? Naquela análise que não seria uma despesa necessária, usual e normal. Legal. E outro ponto, gente, só lembrando, então tá bom, vou distribuir tudo, tá? Só tem um ponto, só para é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, porque a gente está fazendo muita reunião sobre isso. Se você distribuir toda a sua reserva de lucros, inclusive reserva de incentivo, que tiver ligada à subvenção para investimento, lembrem que vocês vão ter que tributar na pessoa jurídica 34% de IRCS, se aquele montante estiver vinculado àquela subvenção que você aproveitou. Então, tem que pôr no papel e fazer estratégias para, eventualmente, chegar à conclusão se vale a pena mesmo essa distribuição. E vai depender de cada caso, né? Guardar. Cada estrutura corporativa, para esse trade-off, né? De tributar 10 no acionista ou 34 na PJ, né? E tem estratégias que tem pessoas que não falam assim, mas aí eu vou esperar ainda a ação judicial acabar. Não, calma. Se o objetivo, então, é ter um efeito financeiro imediato, a gente consegue fazer uma amarração para que você possa, então, já aproveitar seus 34% para, então, o sócio, né, que vai receber o investidor ficar mais tranquilo e não receber aqueles dividendos imediatamente. Então, gente, isso tudo tem que ser muito conversado, não vão sair distribuindo tudo de uma vez antes de pensar, não, que de repente falam, não, agora tem que pagar 34%. Tem, você distribuiu, tá? Vamos conversar sobre isso. Tá bom. Então, falando aqui das estratégias, né? A gente preparou aqui um termômetro do risco tributário, tá, gente? Porque as questões societárias vão ter que ser, na medida do possível, mitigado para que a gente consiga atender esse requisito da isenção ou sair fora da nova regra, né? Primeira solução, aprovar, declarar e deliberar em 2025 dividendos intermediários e intercalares, intermediários à conta do estoque de 2024, intercalares até novembro, e pagar com recursos próprios, tá? E aí o lucro de dezembro de 2025, esse é complicado. É complicado da gente deliberar ele de forma válida, né, sem atrair nenhuma responsabilidade aí de administração ou algum questionamento societário. Bom, eu posso também aprovar, declarar, pagar os intermediários e os intercalares, observando os limites, observando aí a reserva de capital que é requerida, com recursos de terceiros, né? Contraindo uma dívida, prestando atenção no que o João e a Clarissa falaram aí dos precedentes, no caso de sobrevir o risco quanto à indedutibilidade dos encargos. Na sequência, pessoal, eu posso também, eu não tenho recurso, tá? E não quero também fazer dívida. Eu posso capitalizar os lucros acumulados e os correntes até novembro, tá? Até 31/12 de 2025, e fazer isso com ou sem emissão de novas ações. Ok, capitalizei o lucro, gerei custo de aquisição para os meus sócios e acionistas, beleza. Mas lá na frente, como é que eu faço se eu quiser uma realização financeira desse estoque de lucros para os meus sócios e acionistas? Eu posso fazer uma redução de capital? Entendemos que sim. Hoje não existe uma regra vinculante em relação a esses lucros isentos que sejam capitalizados. É claro que a gente tem que tomar cuidado, gente. Tipo assim,
Fiz um aumento de capital estrondoso agora em dezembro, chega em 5 de janeiro de 2026, eu resolvo fazer uma redução de capital. É óbvio que o fisco vai tentar capturar isso com uma simulação, a menos que você, de fato, tenha um motivo econômico para ter essa mudança de propósito, como, por exemplo, até 31 de dezembro eu tinha contratos que me faziam ter um patamar máximo aí de capital. Eu perdi esse contrato em 31 de dezembro, eu não preciso mais desse capital, meu capital se tornou excessivo, né? Mas são coisas que têm que existir de fato, de verdade. Capitalizar também os lucros correntes e os intercalares, com ou sem emissão de ações ou cotas, e aí, no futuro, ao invés de eu fazer uma mera redução de capital, eu posso também lançar mão daquelas alternativas de negociação com as próprias ações. Eu posso pensar num resgate, num reembolso, numa amortização, numa recompra. Cada uma dessas modalidades, gente, elas têm requisitos específicos do ponto de vista societário para ser observado. Em alguns casos eu tenho que ter lucro, no caso dos resgates eu tenho que ter uma classe de ações, eu tenho que fazer sorteio de ações, são situações que têm que ser desenhadas, mas é um movimento que a gente acredita que vai volta, por favor, é um movimento que a gente acredita que vai começar a ser mais utilizado daqui para frente, tá? Outra alternativa, aprovar a distribuição de estoques até novembro, com a individualização, com o crédito jurídico, né, ocorrendo até dezembro, individualização do valor, identificação dos beneficiários, tá? E prevendo que o pagamento vai acontecer em 2026, 27 e 28. Tá? Então, essa é uma situação que se acomoda também no que está previsto na legislação. E, por último, eu não consigo fazer individualização, eu não consigo definir o valor específico, dada a característica específica da minha empresa. Tudo bem, a gente vai fazer a aprovação sem individualização, mas pelo menos com valor global, e vamos desenvolver, né, nos basear na interpretação de que a legislação fiscal ela facultou que o crédito ocorra em 2026, 2027 e 2028. Então, essas, assim, numa linha do termômetro de risco, são as alternativas, né? A gente tem aí também algumas oportunidades que vocês podem visualizar para poder aproveitar esse momento, que é fazer uma revisão das opções contábeis no fechamento de 2025, né? Opções possíveis, como, por exemplo, a prerrogativa de avaliar propriedades para investimento a valor justo ou não no resultado do exercício. Tomar cuidado que opções não significam práticas contábeis inadequadas, e até, dependendo do caso, ela pode trazer à tona alguma prática contábil inadequada do passado. E aí a gente tem que tomar cuidado com o efeito adverso de inobservância do regime de competência. Também, gente, daqui para frente vai ser um movimento muito oportuno para a gente fazer uma releitura do planejamento patrimonial e financeiro. Olhar com atenção as estruturas de holdings, elas vão ser muito mais apropriadas, de fato, para estruturas de reinvestimento efetivo, né? Aquela situação em que eu não preciso que o lucro chegue até a pessoa física, porque eu já tenho um plano de reinvestimento daquele lucro. Então, se eu tenho um plano de reinvestir necessariamente 80% do meu lucro, esse 80% de participação pode ficar dentro de uma holding. Olhar também com atenção as estruturas de fundos de investimento, considerando o tipo de tributação que existe na saída do fundo ou na tributação dos rendimentos de fundo e o custo dessa estrutura, já que os fundos não estão sujeitos à tributação pelo IRPF-PN anual e nem às retenções mensais. Avaliar também a pessoa física a opção por ativos isentos ou ativos tributáveis, comparando a rentabilidade, porque às vezes você escolher um ativo financeiro
cujo rendimento vai ser tributável, mas que vai te dar uma rentabilidade líquida equivalente a um ativo isento, pode ser uma boa estratégia para a gente fazer aquele colchão de imposto de renda na fonte compensável, que gera um espaço para distribuir dividendos sem ter uma efetiva carga tributária mínima, né? E também pensar em possibilidades de reavaliação de ativos que estejam offshore, dentro das sociedades offshore, pagando no final do dia só 10%, já que os lucros da offshore entram na cesta tributável pelo IRFPM, né, anual, o ajuste anual, mas isso só faz sentido dependendo dos planos que eu tenho de curto prazo para aquele ativo que eu vou estar antecipando uma avaliação. Essas são alternativas, gente, que podem ser de fato oportunidades, mas, por favor, não façam isso sozinhos em casa. Não é uma regra geral que vai ser boa para todo mundo. E a gente quer também pontuar aqui alguns... Por último, né, Leandro? Só para lembrar, viu, pessoal? É o último slide, eu até coloquei aqui no chat, tá? Tem muitas perguntas, elas são muito interessantes, mas como esperado, a norma está muito truncada. Então, assim, a Leandra vai encerrar aqui né, a gente já estourou o tempo, então acho que o importante, essa já era o slide final, mas é importante, então, a gente tratar com cada um depois, né? Não vamos estender mais do que a gente já estendeu, a gente fica à disposição para reuniões, para poder conversar e tratar especificamente, porque são muitas questões. Se a gente ficar aqui respondendo, nós vamos ficar aqui até meio-dia com vocês. Pois é. Então, tem alguns procedimentos que a gente já tem visto, pessoal. Todo mundo começa a fazer exercícios de criatividade, né? E como que eu posso fazer para não estar sujeita a essa tributação mínima, né? Eu vou jogar todos os meus gastos pessoais dentro da minha empresa. Eu vou usar aquele famoso cartão corporativo para pagar até a escola dos meus filhos. A gente acha que esse é um risco muito grande. É um mecanismo que as autoridades fiscais sabem que é uma tendência. Isso já existiu no passado, isso provavelmente vai trazer à tona um mecanismo de fiscalização, de escrutínio de gastos pessoais alocados nas pessoas jurídicas, tá? Voltaremos com o DDL, né, Leandro? Agora. Isso, não, parentes do DDL, que é, com certeza, uma regra que vai acabar voltando com mais intensidade e aplicação e a fiscalização. Outro mecanismo, tá bom, vou colocar todos os meus filhos lá na minha holding patrimonial, eles vão receber os recursos, cada um deles tem uma cesta, ou pelo menos eu consigo salvar a retenção mensal, e depois esses filhos passam o dinheiro para os pais, seja, né, doação, ou seja, através de um empréstimo que nunca vai ser pago. Isso aí, gente, carimbo, tem cara de simulação. Além de eu estar incorrendo em TCD ou correndo o risco muito alto de TCD, eu ainda corro o risco de, quando os pais receberem essa doação, eles terem que colocar essa doação na base de cálculo do imposto de renda mínimo anual. Nós vimos antes a problemática sobre as doações recebidas. E temos que ficar atentos também com as possíveis novas alterações e regulamentações na legislação, trazendo de volta velhas soluções que as autoridades fiscais já adotavam no passado, quando o contexto era semelhante ao que a gente vai passar, que é a criação de aumentos de capitais e redução de capital vinculados. Aí essa norma ela teria que ser formatada para o ambiente do imposto de renda mínimo. Ela já tem um passado que aplica-se aos lucros de períodos tributáveis e já foi muito aplicável também para retenção na distribuição de lucros, como vai acontecer agora com os não residentes, né? E também a hipótese de distribuição disfarçada de lucro no caso de realização de empréstimos para pessoa ligada, quando exista reserva de lucros não tributados, né? Então, gente, essa foi a leitura que a gente quis fazer para vocês desse momento, um momento realmente muito crítico, decisões delicadas e complexas para serem tomadas aí nesse intervalo de 42 dias. Como a Clarissa disse, a gente fica à disposição para sentar com vocês e auxiliá-los na avaliação da melhor estratégia. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até breve.
Obrigado, pessoal.